Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Resolução Comentada de Exercícios de Física 3. Na nossa primeira aula de hoje, nós vamos resolver o exercício 8 do capítulo 2 do livro Curso de Física Básica 3, do Moisés Nuzenweil. Eu sou o professor Otávio Protuzenck e vou acompanhar vocês nessa nossa aulinha de hoje. Bom, então vamos lá. O exercício é o seguinte. Um fio retilíneo muito longo, trátil como infinito, está eletrizado com uma densidade linear de carga lambda. Calcule a força com que atua sobre uma carga pontiforme Q, colocada à distância ρ do fio. Sugestão: tome a origem num ponto O e o fio como o eixo Z. Exprima a contribuição do elemento dz do fio à distância z da origem em função do ângulo θ da figura. E use argumentos de simetria. Então, vamos lá. O que o exercício quer? Basicamente, ele quer que a gente calcule a força que um fio eletrizado, ou seja, com uma quantidade de carga, atua sobre uma carguinha pontual Q, situada a uma determinada distância. E o que o exercício deu para a gente? Bom, primeiro ele fala que o fio ele é retilíneo e é muito longo. Aí ele fala que ele está eletrizado com uma densidade linear de carga lambda. Ele fala que ele tem carga. Ele não diz que essa carga é positiva, que ela é negativa. Não. Ele fala que tem uma quantidade de carga. E ele quer saber a força que essa fio carregado exerce sobre uma outra carguinha que e ele também não dá o sinal dessa carga. Ou seja, não vai fazer diferença para a nossa resolução saber se essa carga é positiva ou negativa. Não. Aí o que mais? Ele sugere que a gente tome o fio como sendo o eixo Z. E para tomar a origem no ponto O da figura, a uma distância ρ da carguinha Q, a qual a gente quer calcular a força. Ele pede também para a gente exprimir as contribuições do elemento dz do fio a uma distância z, ou seja, ele está falando que da origem até o elemento dz, a gente vai ter uma distância z qualquer. E em função desse ângulo θ, que é o ângulo que essa hipotenusa desse triângulo aqui faz com o ρ. E outra dica que ele dá é usar argumentos de simetria. Por que argumentos de simetria? Sempre que a gente está trabalhando com eletromagnetismo básico, elementos de simetria são fundamentais. Eles facilitam muito a nossa vida e reduzem imensamente a quantidade de cálculos que a gente precisa fazer. Bom, antes de começar, vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre a lei de Coulomb, que é a lei que permite a gente calcular essa força, bem rapidinho, para a gente ter as ferramentas necessárias para conseguir resolver esse exercício. Vamos lá então. Lei de Coulomb. O que a lei de Coulomb diz para a gente? Ela fala da relação de força que existe entre duas cargas elétricas. Bom, como é que a gente pode descrever ela? Vamos começar falando do caso discreto. E o caso discreto? Quando eu tenho uma quantidade de cargas pequena quanto, que eu consiga contar. Vamos começar do caso mais simples primeiro, que é para duas cargas. Imagina que eu tenho duas cargas elétricas, Q1 e Q2, separadas por uma distância R12. O que a lei de Coulomb diz? Diz que a força que a partícula 1 vai exercer na partícula 2 é igual a carga 1 vezes a carga 2, dividido por uma constante, 4πε0, vezes a distância que separa as duas ao quadrado. E essa força aponta na direção da reta que une essas duas cargas. Do mesmo modo, a força que essa carga exerce nessa carga, F
2, 1, ela é igual a menos F1, 2. Ou seja, se essa exerce a força que essa carga exerce nessa, se ela tiver um sentido para a direita, vai ser igual em módulo à força que essa exerce nessa, só que com sentido contrário. Beleza, isso para o caso de duas cargas. Mas, professor, se a gente tiver mais cargas? Se a gente tiver várias cargas? Várias quanto? Bom, várias que eu consiga contar. Fiz um exemplo aqui de 4 cargas. Suponha que eu queira saber a força que essa carga Q1, Q2 e Q3 estão exercendo nessa carga QI. O que eu tenho que fazer? Bom, calcular a força que essa carga exerce nessa, a força que essa carga exerce nessa e a força que essa carga exerce nessa. E somar essas três. Isso. Então, como é que a gente escreve isso? Fi vai ser a força nessa carga aqui, é a somatória de Ji. Isso serve para quantas cargas eu quiser. Então, nesse caso, a gente tem 3, né? 1, 2 e 3, F e J. Bom, abrindo essa equação aqui, com base na primeira, eu tenho que QI, que é essa carga aqui, que vai ser fixa, 4πε0, a somatória de QJ, nas direções R e J, dividido pela distância de cada uma ao contrário. Ou seja, eu tenho que somar, vetorialmente, lógico, as forças que cada uma dessas cargas exerce na carga de meu interesse. E até quando isso é viável? Bom, se eu tiver 3 cargas é fácil, 4, 5, 6. Agora imagina com 200. Dá um trabalho considerável. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode tentar fazer no caso contínuo. Para uma superfície que tem uma distribuição contínua de cargas, o que é essa distribuição contínua? Eu tenho uma quantidade de cargas num determinado fio, numa determinada área ou num determinado volume, e essa distribuição ela é homogênea. Ou seja, cada pedacinho que eu pegar lá, daquele área, daquela linha, daquele volume, ele vai ter proporcionalmente a mesma quantidade de cargas. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode usar um negócio que chama densidade de cargas. Então, vamos adaptar a nossa lei de Coulomb. Então, como eu não estou pegando a carga de tudo, estou pegando só a carga de um pedacinho, ou seja, uma quantidadezinha de carga daquela superfície, df, né? Então, Q dq dividido por 4πε0 r quadrado. Esse r é a distância entre a carga Q e a quantidadezinha de carga dq. Isso para um df. Ou posso tomar tudo que eu tenho, a linha toda, a área toda, o volume todo, e escrever módulo de f, Q dq dividido por 4πε0 r quadrado. Mas aí que vem, professor, o que é esse dq? Esse daqui é uma quantidade de carga de um pedacinho. Como assim de um pedacinho? Bom, aí entra a densidade de carga, ou as densidades de carga, porque ela pode ser linear, superficial ou volumétrica. O que é linear? A gente chama de lambda, e a densidade linear, ou seja, é a quantidade de carga total, esse quizão, dividido pelo comprimento total que tem o meu fio de carga, por exemplo. E isso é igual a se eu pegar um pedacinho desse fio, dl, ele vai ter uma quantidade de carga daqui. Ou seja, se eu pegar toda a carga e dividir por L, vai dar lambda. Se eu pegar um pedacinho daquele fio e dividir a carga daquele pedacinho do fio, ou seja, dq, a quantidade de carga que tinha no pedacinho, e dl, o tamanho daquele pedacinho, e fizer essa divisão, vai dar lambda. Para o mesmo caso, para uma superfície.
eu tenho sigma, que é a quantidade de carga total da superfície, dividido pela área total da superfície. Do mesmo modo, a gente tem a quantidade de carga num pedacinho daquela superfície e o pedacinho daquela superfície, ou seja, aquela unidade de área. Vai dar o mesmo sigma. Para um volume, a gente pode agir da mesma forma. Quantidade de carga total do volume dividido pelo volume total igual a quantidade de carga de um pedacinho do volume dividido por aquele pedacinho de volume. Assim, a gente consegue relacionar esses dQs aqui, dessa equação para a lei de Coulomb, no caso contínuo, com uma linha de carga, uma área de carga, por exemplo, um disco, uma superfície, ou um volume de carga. Beleza? Bom, agora vamos aplicar isso no nosso exercício proposto. O exercício era assim. Tínhamos um fio eletrizado, ou seja, uma quantidade de carga nesse fio. E o exercício queria saber a força que esse fio todo exerce numa carguinha Q, separada por uma distância O do eixo desse fio. Uma distância ρ, perdão. Notem que o problema, ele não falou pra gente que se o fio está carregado com carga positiva, carga negativa, nem ele deu o sinal dessa carga aqui. Então, o que a gente pode fazer? Analisar os dois casos. Se o fio tiver uma carga de mesmo sinal do Q, ou seja, se o fio estiver carregado com cargas positivas e o Q também for positivo, eu vou ter uma força repulsiva. Ou seja, se eu pegar esse pedacinho de carga aqui, dz, ele vai exercer uma força nessa carguinha aqui, que vai ter um módulo dF, devido a somente esse dz, que vai estar apontando nessa direção. Beleza? Caso contrário, caso o fio ele tenha um sinal diferente, o que vai acontecer? Por exemplo, se o fio estiver com carga negativa e essa carguinha for positiva, eu vou ter uma força atrativa. Ou seja, o nosso DF vai apontar nessa direção. O que vai mudar para a gente? Basicamente, nada. Então, vamos considerar que o nosso fio e a nossa carga têm uma força repulsiva. Depois a gente explica no final do problema. Olha, se fosse uma força atrativa, a força teria o mesmo módulo, só que estaria apontando no sentido contrário. Beleza? Então, vamos lá. Vamos considerar este elemento, mexeu tudo aqui, de carga dz. Esse elemento de carga dz, ou seja, um pedacinho do fio com esse comprimento dz, concordam comigo que ele tem uma quantidade de carga ali dentro. Quantidade de carga daqui. Essa quantidade de carga, ela vai exercer uma força nessa outra carga que é aqui. Bom, a gente concordou que essa força vai ser repulsiva, então, para ilustrar o nosso desenho, a força, devido a este elemento aqui, dz, vai estar nessa direção aqui e eu vou chamar ela de df. Beleza? Bom, aí o que a gente tem? Esse exercício, ele falou para a gente considerar o fio estando no eixo z. Então, eu posso chamar esse outro eixo aqui de eixo y. Para quê? Bom, para a gente conseguir decompor essa força. Vocês concordam comigo que esse vetor df aqui, eu posso decompor ele em dfy e dfz. Como é que a gente pode fazer isso? A gente já deve ter feito isso muito lá em mecânica. Esse df é a projeção desse vetor nessa direção, ou seja, dfy é igual ao vetor df vezes o cosseno de θ. dfz é igual a df seno θ. Beleza? Lembra? Seno
é o cateto oposto, que é este vetorzinho aqui, dividido pela hipotenusa. Então, cateto oposto, DFZ, hipotenusa, DF. O cosseno é o cateto adjacente. Cateto adjacente em relação a esse ângulo aqui é o DFY dividido pela hipotenusa, que é o DFZ. Então, DFY é igual a DF cosseno θ e DFZ é igual a DF seno θ. Beleza? E o que mais que a gente pode fazer para melhorar esses dados e conseguir aplicar eles na lei de Coulomb? Outra coisa que a gente precisa saber é a distância entre esse elemento de carga dz e essa carga aqui. No nosso caso, eu chamei de R. Mas notem que o problema não deu essa distância para a gente. Então, eu posso usar R por enquanto, mas na minha resposta final, eu vou ter que substituir esse R em termos das coisas que o problema me deu. Beleza? Então, tá. Primeiro passo, decomposição da força. Por que eu fiz essa decomposição de força? Vocês lembram lá no enunciado que ele pede para a gente usar elementos de simetria? Outra coisa que também fala no enunciado é que esse fio é infinito. Então, se a gente pegar aqui, ó, fiz outro desenho do fio, aquele elemento dz está a uma distância z, né? Se eu disser que aqui é o zero, aqui é o menos z, qualquer elemento dz que eu pegar aqui desse fio pode estar nessa distância, pode estar nessa, qualquer outra, sempre vai ter um outro elemento dz, que eu chamei dz', simétrico a ele, ou seja, vai estar a mesma distância em módulo do eixo. Beleza? E o que eu quero saber, o que eu ganho com isso? Bom, a gente pode usar a simetria nesse caso. Olha só, se esse elemento de carga dz, ele exerce uma força dF na minha carguinha aqui, está situada aqui, e eu decompus essa força dF em dFy e dFz, ó, soma vetorial delas, esse outro elemento aqui, dz', que está a uma distância igual em módulo ao eixo, ele também vai exercer uma força dF' nessa mesma carga. E olha só, se essa distância aqui é igual, essa distância aqui é aquele ρ, que é constante. Essa distância desse elemento de linha aqui até aqui, R', é igual a essa mesma distância desse R. Aí a gente lembra da lei de Coulomb. Ela depende do quê? Da carga, ou seja, dessa carga aqui, que vai ser constante, e dessa outra carga aqui que está exercendo força. Se eu peguei um elemento dz' e um elemento dz com o mesmo comprimento, em módulo, eles estão na mesma distância, eles exercem a mesma força em módulo, correto? O que tem de diferente? Tem de diferente que essa dF, devido a essa primeira carga aqui, elemento aqui, dz, ela aponta nessa direção, e essa dF' aponta nessa direção. A gente decompôs essa em dFz, dFy. A gente também pode decompor essa, ó. Vou ficar com dFy', dFyz. O que vai acontecer? Bom, usando a simetria, a gente vê que esse dFz e esse dFz', eles são iguais em módulo. Em módulo. Só que esse aponta para cima e esse aponta para baixo. A parte positiva do eixo, a parte negativa do eixo. Se eles são iguais em módulo e têm sinais contrários, a gente pode cancelar um com o outro. Beleza. O que sobra para a gente? Sobra para a gente o dFy e o dFy'. Concorda que eles são iguais,
em módulo e estão apontando para a mesma direção. Ou seja, eu posso concluir que a somatória das forças, devido a esses dois elementos dz aqui, é igual a 2 vezes o dFy, ou 2 vezes o dFy', como eles são iguais em módulo. Beleza? O que eu ganhei com isso? Bom, eu ganhei com isso que eu não preciso calcular essa força dFz, porque usando a simetria, ela se cancela com dFz', e eu posso trabalhar com metade do fio, ou seja, só essa parte aqui, e dobrar o resultado mais para frente. Então, o que me resta descobrir? Tenho que descobrir como é que eu encontro o valor desse dFy'. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, dFy', como a gente tinha visto lá no primeiro desenho, dFy é dF cosseno θ. Então, a gente já sabe a direção que ele está tomando, então eu posso trabalhar em módulo. Eu sei que essa força resultante vai estar toda nessa direção de y, então eu posso dFy', módulo, né, de dFy igual dF cosseno θ. Aí o que eu faço? Retorno a lei de Coulomb. Lei de Coulomb, dF, 1 sobre 4πε0, aquela carguinha de prova, a quantidade de dq. O que é essa quantidade de carga dq? É a quantidade de carga contida naquele meu elemento dz, que eu consigo relacionar uma com a outra usando aquele lambda que a gente já vai ver. Dividido pela distância ao quadrado, é essa distância aqui, que a gente chamou de r, e ela tem a direção de r. Esse é o dF, beleza? Como é que a gente aplica ao nosso problema agora? Bom, eu quero saber o dFy', para saber a força resultante atuando lá. dFy' é dF cosseno de θ. Então, ó, como eu já sei a direção daquele dF, eu posso trabalhar com dFy' em módulo. Vai ser igual àquela constante, 1 sobre 4πε0, a carga de qr², vezes cosseno de θ. Notem que agora, como eu estou trabalhando em módulo, eu não precisei colocar a direção. Beleza? Que eu já sei. Bom, esse dFy' é a força que aquele elemento de carga pequenininho do dz está atuando nessa carguinha aqui. Mas não é isso que o problema pede para a gente. Ele pede a força total. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar um jeito de integrar esse dFy' para a gente ter dFy, não tem nada de linha. Integrar esse Fy, esse dFy, no comprimento do fio para a gente encontrar a força total que o fio está exercendo naquela carguinha. Mas o que a gente tem que fazer antes? A gente tem que tomar algumas considerações. Por exemplo, ó, isso é uma constante, beleza? Isso daqui o problema deu para a gente. Esse daqui o problema não deu para a gente. Eu tenho que relacionar com aquela densidade de carga linear. Esse r² o problema também não deu para a gente. E esse cosseno de θ, eu consigo escrever ele também em termos das coisas que o problema deu para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, tem 3 coisas que eu preciso descobrir. O dq, o r² e o cosseno de θ. O dq, eu consigo substituir dq lambda dz. Lambda
é a densidade linear de carga que o problema deu pra gente. E o dz é aquele elementozinho, aquele comprimento pequenininho do fio que eu tomei lá no começo. Este aqui. O r quadrado. O r quadrado, se a gente olhar o desenho do começo, eu tenho um triângulo retângulo. Se eu quiser saber o valor desse r aqui, ou ele ao quadrado, o que eu posso fazer? Usar o teorema de Pitágoras. Eu sei esse cateto, eu sei esse cateto e esse r quadrado, a hipotenusa. Fazendo isso, eu tenho que r quadrado é igual a z quadrado mais ρ quadrado. R quadrado, z quadrado mais ρ ao quadrado. E o que sobra para a gente? O cosseno de θ. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Se nós olharmos lá no desenho do começo, esse ângulo θ, ó, aqui, cateto adjacente a ele é o ρ, e a hipotenusa é o R. Então, cosseno de θ é ρ sobre R. E como eu sei o valor de R quadrado, eu também sei o valor de R. Substituindo tudo isso lá naquela equação 3, professor, qual que é a equação 3? É essa daqui, ó, df 1 sobre 4π ε0, q dq r quadrado cosseno de θ. Vou substituir o dq aqui, o r quadrado aqui e o cosseno de θ aqui. Vamos ver como é que fica. df 1 sobre 4π ε0, que essa parte toda aqui não mudou daquela equação. Substituir o dq isso daqui r quadrado, opa, e isso daqui era o meu cosseno de θ. Bom, então eu fiquei com df 1 sobre 4π ε0, que lambda dz dividido por z quadrado mais ρ quadrado vezes ρ sobre r. Aqui, esse r eu posso escrever também em termos de z quadrado, de z e de ρ. Como r quadrado é igual a z quadrado mais ρ quadrado, r é igual a z quadrado mais ρ quadrado, tudo isso dentro da raiz. Beleza? Então, posso pegar isso e substituir aqui nessa equação. Bom, substituindo na equação anterior e fazendo aquela soma, ó, tinha df igual a 1 sobre 4π ε0, que lambda ρ dz dividido por z quadrado mais ρ quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Eu tinha z quadrado mais ρ quadrado elevado a 1, mais isso daqui é elevado a meio, vezes, perdão, z quadrado, ρ quadrado elevado a meio. Fiz a soma, né? Repete a base, soma os expoentes e fiquei com z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios. Só que isso, ele é a quantidade de força devido ao meu elemento df. Não é a quantidade de força de todo o fio. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que encontrar a quantidade de força devido a todo o fio. Ou seja, eu tenho que somar todos os pedacinhos dz. Como é que eu faço isso? Integro. Então, se df y, né, é igual a isso, módulo de fy é a soma de todos esses pedacinhos dz. Ou seja, eu vou fazer a integral. 1 sobre 4π ε0, que a carguinha, lambda ρ dz dividido por z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios. Bom, então o nosso problema é resolver essa integral. O que eu vou fazer primeiro?
Tudo que é constante, eu vou colocar para fora da integral para não ficar me dando trabalho. Então, ó, o Q, o lambda, o ρ e o 4πε0 são constantes. Então, eu não preciso ficar carregando eles dentro da integral. Nosso objetivo agora é resolver essa integral aqui. Como é que a gente resolve essa integral aqui? Bom, provavelmente dá para fazer por substituição trigonométrica. Mas a gente não vai perder tempo com isso, vamos procurar uma tabela. Procurando uma tabela, a gente encontra que uma integral daquele tipo, ela dá dz, fazendo a substituição, né? Integral de dz, z quadrado mais ρ elevado a 3/2, ela fica z, ρ quadrado, ó, notem que o ρ ficou para fora, ρ quadrado mais z quadrado, tudo isso elevado a meio, e aplicando os limites de integração. Aí que vem os limites de integração. Bom, no começo do exercício, o programa falou para a gente que o fio era infinito. Então, o fio é infinito, tem um comprimento muito grande. Mas se eu substituir por infinito, qualquer um desses termos aqui, eu vou ter um infinito embaixo e um infinito em cima. Isso não vai ficar muito legal, a gente não vai ter conseguido uma resposta satisfatória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que esse fio tem um comprimento que eu chamei de 2L. Ah, professor, mas o problema diz que o fio é infinito. Isso. Eu vou supor esse comprimento agora, 2L, para quê? Para a gente conseguir fazer integração e depois a gente substitui o infinito lá no lugar que lhe é devido, para ver onde a gente chega. Bom, então, por que eu chamei de 2L? Porque, se a gente lembrar daquele desenho lá do começo, a gente está trabalhando com uma metade do fio, quando a gente fez aqueles argumentos de simetria para calcular só a força em Y. Ou seja, essa parte do fio aqui não me interessa, porque eu sei o módulo dela, descobrindo essa, e só vou multiplicar por 2 depois. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou integrar metade do fio. Já vi que eu posso multiplicar por 2. Ah, professor, em vez de fazer toda aquela paradinha lá de argumentos de simetria, eu poderia simplesmente integrar de menos L a L? Pode. Só que, às vezes, a gente ter um zero como limite facilita muito a nossa vida, né? Poupa um monte de conta que a gente tem que fazer. Então, chamei o fio 2L e vou integrar em metade desse fio, ou seja, de 0 a L. Beleza? Essa integral, como a gente já tinha dito, fica z dividido por ρ quadrado, abre parênteses, ρ quadrado mais z quadrado, tudo isso elevado a meio. Olha só como o zero vai facilitar a minha vida agora, ó. Nos limites de integração de 0 a L, quando eu vou substituir os limites, ó, o final menos o inicial. O final, o z virou L, esse ρ manteve constante, esse ρ manteve constante, e esse z aqui virou L quadrado. Beleza? Quando eu fiz a substituição do limite no final, o que eu tenho? Zero. Quando eu substituir o zero aqui, já zerou tudo. Ou seja, eu poupei um monte de cálculo. Beleza? Então, a gente tem L dividido por ρ quadrado, abre parênteses, ρ quadrado mais L quadrado, tudo isso elevado a meio. Olha só, o que a gente pode fazer para simplificar isso aqui agora? Professor, tá bonito para mim, mas olha só, o problema não deu esse L, a gente vai ter que se livrar dele em algum momento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar tirar ele para fora dessa raiz. Como que eu faço isso? Se eu multiplicar todo mundo aqui por L, aqui fora, ó, passar um L multiplicando aqui, quando entrar aqui eu vou estar dividindo por L quadrado, né? Aqui, opa, já tem feito aqui, ó. O que eu fiz?
eu coloquei o L quadrado em evidência, nesse parênteses aqui. Como ele estava ao quadrado, ficou fora, ó. Fiquei com o L aqui para fora. Notem que a operação reversa, ela me volta a equivalência, ó. Se eu multiplicar aqui por L, vai entrar aqui L quadrado, e esse L quadrado some, né? Que eu vou ter um L quadrado aqui, um L quadrado aqui, e eu vou ter o L quadrado aqui novamente, retornando à equação anterior. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso para tirar esse L aqui dentro da raiz, colocar ele aqui para fora, para eu poder cortar ele aqui em cima. Bom, aí o que que a gente tem? Cortando os L's aqui, eu tenho 1 sobre ρ quadrado, né, que já tinha de antes, ρ quadrado L quadrado, mais 1, tudo isso dentro da raiz. Isso é o quê? A resposta final? Não. Isso daqui é o resultado daquela minha integral, que eu vou substituir aqui naquela equação 4. Como é que fica isso? Substituindo na equação 4, eu tenho que lambda ρ 4πε0, que era aquela parte constante que eu tinha na equação, e a resposta da integral, 1 sobre ρ ao quadrado, vezes ρ quadrado L quadrado, mais 1, tudo isso dentro da raiz. Bom, agora eu posso começar a simplificar. Esse ρ eu corto com esse quadrado aqui. Então, fico com aquela carga inicial, lambda, não tem mais o ρ aqui em cima, 4πε0 ρ, vezes 1 sobre ρ quadrado, L quadrado mais 1, tudo isso elevado a meio. Beleza? Essa é a nossa resposta. Porém, ela não está nos termos que o problema deu pra gente. O que que tem aqui de diferente que o problema não deu pra gente? Bom, este L. Ó, concordam que eu tenho que sempre escrever a minha resposta em termos dos dados oferecidos pelo problema. E os dados oferecidos pelo problema não têm o comprimento do fio. Ele diz o quê? Que o comprimento do fio é infinito. Bom, antes de fazer a substituição, vamos ver aqui. Bom, o que ele deu, o lambda ele deu, 4πε0 é uma constante da física. O ρ ele deu, que é aquela distância até o fio. Ρ quadrado, 1. A única coisa que falta aqui é o L quadrado. O problema fala pra gente que o L tendendo, né, o fio é muito grande, portanto, esse L tende a infinito. Se esse L tende a infinito, ou seja, esse L é muito grande. Se ele é muito grande, eu tenho qualquer coisa dividido por algo muito grande, isso tende a zero, certo? Então, significa que ρ quadrado L quadrado dá zero. Se isso daqui dá zero, o que que sobra aqui para mim? Bom, sobra essa parte constante vezes 1 dividido por 1 elevado a meio, que é 1. Ou seja, o que sobrou para mim foi isso aqui. Portanto, módulo de fy igual a Q lambda 4πε0 ρ. Ó, módulo de fy, Q lambda 4πε0 ρ. Beleza? Isso é o quê? Aquela força Fy de metade desse fio, certo? Só que a gente fez aquela conta lá, usando argumentos de simetria. Deixa eu achar essa daqui. Ó, a gente tem esse Fy, este Fy aqui. A gente sabe que ele é igual a esse módulo e que a força total, né, que esse fio exerce nessa carga é igual a 2Fy. Portanto, a somatória total da força que ele exerce no fio é igual a 2Fy. Então, a força é igual a 2, ó, multipliquei um 2 aqui, que veio daqui, vezes o resultado dessa equação aqui, que é lambda 4πε0 ρ. Simplificando o 2 com aquele 4 aqui, eu tenho que lambda dividido por 2πε0. E como a gente
definiu essa força aqui, ela está toda na direção de y, então DFY está na direção de J. Portanto, F igual a Q lambda 2π epsilon 0 vezes ρ, tudo isso na direção de J. E essa equação aqui representa a força que o fio exerce naquela carguinha aqui. Beleza?